O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias. Uma iniciativa da Associação dos Servidores da UFPR está levando orientações sobre qualidade de vida para a comunidade acadêmica. Acompanhe. Em menos de 5 minutos, a técnica administrativa Mariane Nigro conferiu a pressão e o nível de açúcar no sangue. A ação faz parte da Caravana da Qualidade de Vida, promovida pela Associação dos Servidores da UFPR. Todas as terças-feiras, equipes do Centro de Atenção à Saúde, o CASA, vão oferecer os serviços em diferentes pontos da universidade. A Mariane aprovou a ideia. Nós, que somos técnicos administrativos, estamos aqui inseridos nessa instituição e a gente tem que estar sempre ligado nessa coisa da saúde, né? E sempre monitorado, a importância é sempre da monitoração. A expectativa é atender 700 pessoas a cada semana e se alguma medição estiver fora do normal, o servidor é orientado sobre o que fazer. Aquelas pessoas que eventualmente, nesse momento, elas tenham qualquer intercorrência no resultado dos seus exames, nós encaminhamos então já essas pessoas para consulta médica no programa CASA e também encaminhamos para os exames laboratoriais no Hospital de Clínicas. A pró-reitora de Gestão de Pessoas também aproveitou a oportunidade e destacou a importância de pensar na qualidade de vida dos servidores. Toda ação de qualidade de vida, ela é muito importante para que todo servidor ou que todo cidadão ele possa ter consciência da importância que é se cuidar, de preservar a sua saúde, de principalmente promover a sua saúde, né? Não esperar a doença para daí recorrer a uma atividade dessa. E com esse tipo de ação, o servidor tem acesso a informações básicas, como por exemplo o nível de diabetes, a pressão, para que já possa se cuidar no seu dia a dia. Lembrando que as orientações são realizadas toda terça-feira. No site da Sufepar você encontra a ordem completa de visitas da caravana. 2 cursos, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental Sanitária, são ofertados pela primeira vez, agora em 2015, na unidade do setor de Ciências da Terra da UFPR, em Pontal do Sul. O Centro de Estudos do Mar chegou há 33 anos no litoral do Paraná, com o objetivo de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. Para mais informações, acesse o site www.cem.fpr.br. E a primeira segunda-feira de abril amanheceu com cara de outono aqui em Curitiba, com a temperatura em torno dos 14 graus. Veja agora como fica o tempo no resto da semana. Até sexta-feira, as nuvens devem cobrir parte do céu, principalmente na terça. A temperatura máxima para amanhã é de 20 graus, mas até sexta deve esquentar um pouco, chegando a fazer 24 graus a partir de quinta-feira. As mínimas desta semana vão de 11 na quarta a 16 graus na sexta-feira. Por ser o elemento que proporciona a vida para o ser humano, a água precisa ser compartilhada corretamente entre as comunidades. A falta d'água traz consigo não somente a seca, mas o aumento de doenças como a dengue. Sabe como que isso pode acontecer? No último episódio da série Os Desafios da Água, nós fomos atrás dessa resposta. Quando falta água, não é apenas o solo, os animais ou as populações que sofrem. A falta do recurso também pode trazer consigo diversas doenças. Pesquisas da Fiocruz têm demonstrado que há preocupação com os índices de dengue no país. Só nas primeiras 4 semanas do ano, o número de casos aumentou em 57,2%. Aí você deve estar se perguntando, mas qual a relação da dengue com a falta de água? A equação é simples. À medida que a crise hídrica avança, as pessoas tendem a armazenar água, e esses estoques muitas vezes não têm proteção contra o mosquito, que costuma depositar seus ovos em superfícies de água parada. Um criadouro e tanto para a reprodução do mosquito, um fenômeno que se intensifica no verão.
Cada vez que uma chuva acontece nesse período de escassez, as pessoas vão com suas vasilhas, vão com seus tanques, suas cisternas particulares, guardar água, armazenar água para os dias seguintes. Só que o armazenamento feito de maneira incorreta, ele é um grave desencadeador ou intensificador de doenças que dependem dos armazenadores de água para a reprodução. Volto ao exemplo da dengue, a gente falava há pouco, mas falo também das doenças como a malária, como a cólera, febre amarela, que são doenças que dependem diretamente da água armazenada. Outra área de pesquisa na linha da escassez da água é o clima. Muito se falou que o problema da falta de água no Brasil é climático, representado principalmente pela falta de chuva. Mas a questão não é bem assim. Estudos do Laboratório de Climatologia aqui da UFPR apontam que por trás do caminho das águas há interferência e má gestão do homem com relação ao uso da água. Dizer que a seca desse momento, a redução hídrica desse momento é a condição do clima é jogar a ciência na lata de lixo. Porque há previsão, há história, há pesquisa. Há, eu creio, muito mais uma desatenção dos gestores públicos para aquilo que é chamado a atenção da variabilidade climática, que hoje é muito mais fácil de ser percebida, de anos futuros que tendem a mais seco, ou estações que tendem a mais seco ou mais umidade. Hoje a ciência atmosférica já mostra claramente, com segurança, em meses de antecedência, mas ainda fica muito claro no caso brasileiro a desatenção dos gestores públicos a essa segurança que hoje nos permite dizer que nos meses seguintes a tendência é ter mais ou menos água no sistema. Não é uma condição climática, absolutamente. É uma condição de gestão. É uma condição de política aplicada e de decisões que a política na instituição pública toma. As mudanças climáticas geram debates constantes sobre a forma como interferem no mundo em que vivemos. Mas o termo certo é variabilidade climática, um fenômeno natural de mudanças nas condições climáticas que acontecem a cada 5 ou 10 anos. Elas são naturais e sempre existiram na longa história de nosso planeta. As previsões de aquecimento global foram superestimadas. Falava-se em 2009 que a temperatura média na Terra aumentaria em 2 graus centígrados até 2020. Hoje, faltando menos de uma década, percebe-se que, se chegarmos a 0,8 graus centígrado, será muito. Nós não podemos dizer que houve tantas mudanças na temperatura assim, né? Não podemos dizer. Essas mudanças têm feito parte de uma variabilidade que a gente chama de oscilação decadal do Oceano Pacífico, ou seja, a cada 10 anos as temperaturas da Terra têm dinâmicas que alternam para mais e para menos as médias, e tem ação de fenômenos que muitas vezes não são tão previsíveis assim, mas que alternam as condições. A grande chave da questão hídrica é a adaptação. Assim como nossos antepassados se organizaram para enfrentar a falta de água, o frio ou o calor excessivo e a falta de comida, precisamos nos adaptar aos recursos e às questões climáticas e não esperar que a Terra se adapte às nossas necessidades. Nós temos que aprender com o passado como que as populações se adaptaram em momentos de crise. Há muita lição na história, né? Em momentos de crise de água, de excesso térmico, de seca e tudo. Como que as populações reagiram? Como que elas se adaptaram? Para, olhando o futuro ou pensando no futuro, imaginar que aquelas estratégias utilizadas podem ser reutilizadas e podem ser melhoradas. Mas muito mais, talvez, de que se adaptar, muitas vezes, é mitigar, é atacar aquilo que leva à exaustão. Ou seja, se os recursos estão tão comprometidos como a água, nós temos que urgentemente criar medidas, não de se adaptar à escassez somente ou à água poluída, né? Mas de despoluir a água que está presente e de criar formas muito concretas de que ela esteja presente em qualidade e em quantidade ao ambiente, além do homem. Não adiantará ter água limpa sem os seres vivos que nos rodeiam, sem vegetação, sem os outros animais, os micro-organismos. Faz parte dos ecossistemas, né? Até porque não existirá água limpa 100% se não houver
os outros seres que dividem a vida com a gente, o ambiente. Quem disse que os robôs não podem transmitir carinho e atenção? Abril é o mês da conscientização do autismo e nós fomos conhecer o Theabout, um projeto desenvolvido por estudantes de uma escola municipal daqui de Curitiba que distribui abraços e afeto para alunos com autismo. Beijos, abraços, demonstrações de afeto tão comuns, mas que podem parecer ameaçadoras para a pessoa com autismo. A Leísa lembrou das dificuldades de um colega de classe com o transtorno e foi daí que surgiu a ideia de criar o Theabout, o robô que abraça. O nosso robô se diferencia dos demais porque ele trabalha a afetividade das crianças autistas e ele é todo fofinho, macio, e os outros robôs que a gente estava estudando, eles eram feitos de lata e tudo mais. Criação de um grupo de 9 alunos da escola Omar Sabag, o robô ganhou o primeiro lugar em uma competição nacional de robótica. Para a professora coordenadora do projeto, a iniciativa ajudou a própria escola a aprender mais sobre o autismo. Nós trabalhamos com a escola, nós convidamos pessoas de fora para dar uma palestra na escola, para saber como os professores poderiam estar trabalhando com esses alunos, como os alunos, os próprios colegas poderiam estar convivendo com ele, como saber trabalhar com eles. E foi bem bacana. A gente apresentou filmes, a gente fez debates e a convivência melhorou 100% na escola. Agora o robozinho distribui abraços em outras escolas de Curitiba. O objetivo continua o mesmo: ajudar as crianças com os transtornos de desenvolvimento a ficarem mais confortáveis ao toque humano. Tudo que proporciona ao desenvolvimento da sensibilidade do autista favorece esse desenvolvimento, essa estimulação. E a questão do robô é por ser um acolhedor. Como eles têm essa dificuldade sensorial, na relação ao toque, eles não dão conta de ser abraçados, de ser tocados, de ser acariciados, o robô vai gradativamente fazendo esse trabalho, como outras experiências que nós, como foi passado no túnel, nosso túnel das sensações, tudo isso são estimulações para que eles aceitem esse mundo que para nós é normal. Nesta escola da rede pública de Curitiba, onde Elis trabalha, o Theabout fez sucesso. Teve até fila para os abraços. Para Denise, diretora da escola, entender que somos todos diferentes pode ser a chave para melhorar o processo de inclusão. O nosso objetivo na escola é fazer com que a inclusão aconteça realmente na prática, não só na teoria, Então nós nos preocupamos muito com os alunos de inclusão, porque nós temos que ter em mente que as crianças aprendem de diferentes maneiras, em diferentes tempos. Então nós temos que atender e compreender isso. Então por isso esse projeto e esse dia de conscientização, para que toda a comunidade saiba realmente como que nós podemos auxiliar essas crianças. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que estamos no Facebook e também no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até quarta-feira.